Tua luz acendeu meu coração e eu pude ver em meio à escuridão Tua presença, Tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti, Senhor. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Dependo de ti, preciso de ti, Senhor. Você que parou para assistir esse vídeo, não é à toa. Hoje nós vamos falar sobre o chamado. E eu tenho certeza que você tem um chamado de Deus. Porque todos nós temos um chamado, um propósito para a nossa existência. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Um pouquinho do meu testemunho e como eu entendi que Deus tinha um chamado para a minha vida. Tudo começou aos meus 13 anos de idade, quando meu pai montou uma conferência missionária. A gente morava em Natal, no Rio Grande do Norte. Sou carioca, mas meus pais foram morar lá devido a trabalho. E de repente, num louvor, algo aconteceu comigo e eu comecei a chorar, quebrantar. E eu peguei o microfone, eu estava cantando e comecei a falar várias coisas para a igreja. Comecei a ministrar, chorando aos prantos, sentindo algo que eu nunca tinha sentido antes, experimentando o que é ser usado por Deus, algo que eu nunca tinha vivido tão intensamente na minha vida. E depois que terminou aquele louvor, eu parei e pensei, meu Deus, o que foi isso que aconteceu comigo? Eu tinha apenas 13 anos. Estava aprendendo muita coisa a respeito de Deus. E eu falei, o que foi isso? E nisso eu entendo, isso se aplica na nossa vida hoje, é que existe muito mais dentro de nós do que a gente possa imaginar. Existe muito talento, existe chamado, existe propósito, existem sonhos, existem habilidades que está dentro de você que ainda não aflorou, mas que no tempo certo de Deus vai aflorar. E eu vi que tinha algo dentro de mim que eu desconhecia. O que é isso? O que é isso que aconteceu comigo? Talvez você já tenha vivido algo assim. Um dia, Deus me usou de um jeito diferente. Talvez foi um dia e passou tempos e tempos e isso não aconteceu. Como aconteceu comigo. Depois eu continuei cantando normalmente na igreja. Nada mais tinha acontecido. Até que meu pai foi novamente transferido para o Rio de Janeiro. E a gente veio morar no Rio. Meus pais vieram antes e eu estava terminando de passar as minhas férias lá e participar do retiro de carnaval. Quando eu estava na rua, numa loja, e um homem chegou para mim e falou: Deus manda eu te dizer algo. E eu meio desconfiada,
tá bom, pode dizer. Ele falou, nunca vi aquele homem na minha vida. E ele falou, Deus me mostra um anjo do seu lado. E esse anjo, ele toca nas suas cordas vocais. E quando você for para aquele lugar, Rio de Janeiro... Aí eu parei. Eu falei, meu Deus, como é que esse homem sabe que... semana que vem eu já tô indo morar no Rio de Janeiro? E ele falou, e quando você for para o Rio de Janeiro, eu vou te usar no louvor. E quando você cantar, anjos vão subir e descer. E o que estiver morto vai ressuscitar. E eu levei um susto. E ali ele falou, o seu ministério vai começar. O seu CD, tudo, Deus vai fazer lá. E eu me assustei. Sendo que a promessa de Deus não é instantânea. A promessa de Deus, ela tem um tempo. E eu cheguei no Rio de Janeiro e a promessa não se cumpriu de imediato. E na verdade, eu recebi aquela palavra, até mesmo porque não tinha como não ver que era Deus ali. E ele falou outras coisas que confirmavam tudo a respeito de mim. E eu fui. Eu entreguei nas mãos de Deus, mas eu ria dentro de mim disso. Eu nunca imaginei viver um ministério assim, nunca imaginei viver um ministério na área do louvor. E talvez Deus te dê um chamado e você hoje olha e ri e fala, não, Deus não vai me usar assim. Deus falou que eu vou pregar, ah não, Deus não vai me usar. Ah, Deus falou que eu vou pastorear vidas, até parece, eu não sei cuidar de mim direito, como eu vou cuidar de alguém? Mas quando Deus chama, Deus capacita. E a promessa, ela tem um tempo. No tempo de Deus, a promessa de Deus se cumpre. E foi exatamente isso. Eu cheguei no Rio de Janeiro e a realidade que eu entrei era totalmente distante da possibilidade de viver aquela promessa. E eu não estava focada na promessa. Eu não queria saber. Eu, na verdade, não acreditava. E eu queria saber dos meus projetos, eu queria saber dos meus sonhos, eu queria saber dos meus planos. E Deus vendo isso, Ele começou a tirar todos os meus projetos que estavam andando. Ele começou a destruturar. Todos. Vida sentimental, vida profissional, tudo. Ele foi destruturando. E me deixando despida de qualquer possibilidade de plano meu. De viver um projeto meu. E eu me lembro que um dia eu cheguei em casa e falei, Deus, o que é que está acontecendo? Tudo que eu tô sonhando, tudo que eu projetei pra minha vida não tá acontecendo, tudo tá desmoronando. O que é que o Senhor tem pra mim? E aos prantos eu falei, Deus, o que é que o Senhor quer falar comigo diante de tudo isso? E eu lembro que eu peguei uma folha de papel em branco e assinei embaixo. E eu falei, Deus, os meus sonhos, os meus projetos, eu abro mão. E eu te dou uma carta, um papel, assinado embaixo, com a minha autorização, para o Senhor fazer o que o Senhor quer, o teu plano, o Senhor escrever a tua história para mim. Sabe por quê? Quando a gente escolhe viver o projeto de Deus, o sonho de Deus é grande para as nossas vidas. O plano de Deus não é pequeno, é grande. E quando a gente escolhe isso, o nosso projeto, os nossos desejos pessoais que são pequenos, conseguem se encaixar dentro dos projetos de Deus. Agora, quando a gente escolhe viver os nossos projetos, o projeto de Deus não consegue se encaixar no nosso, porque o nosso projeto é pequeno e o projeto de Deus é grande. O grande não tem como caber no pequeno. Não tem. Não entra, não encaixa. Mas o projeto pequeno se encaixa perfeitamente num projeto grandioso de Deus. Então hoje, escolha viver o projeto de Deus para sua vida. Talvez você aí na sua casa pegue uma folha de papel em branco e assine embaixo e diga, Deus está aqui. Escreva na minha vida a tua história. Escreva na minha vida o que o Senhor sonhou. Porque no Salmo 139 fala que todos os nossos dias estão escritos. Mas basta a gente escolher se a gente quer viver o que a gente deseja ou o que Deus deseja para nós. E tudo bem. Eu fiz essa proposta para Deus, para Ele fazer a vontade dEle. E eu falei, Deus, eu quero que o Senhor me mostre o propósito da minha existência. Eu quero que o Senhor me mostre para que eu nasci, para que eu tô aqui. E eu quero que o Senhor me dê um sonho, me revele exatamente qual o propósito. E eu nunca tinha pego no violão na minha vida, eu nunca tinha visto nada do que eu vi num sonho. Depois de umas 2 semanas, Deus me deu um sonho ministrando louvor com violão. E eu cantava, dançava com aquele violão ministrando louvor.
E eu não aceitava, eu acordei, não, Deus vai me dar outro sonho, não é possível, Deus vai me dar outro sonho, não acredito que é isso. Isso de novo. Tudo bem. Falei, Deus, tá bom. Se é isso que o Senhor tem pra mim, me confirma. Me confirma através de uma liderança lá da igreja que vai chegar e vai confirmar tudo isso que o Senhor tem falado comigo. E através dos meus pais. E eu cheguei na igreja e um dos pastores chegou pra mim e falou, Jennifer, eu quero que você venha no gabinete, porque eu quero conversar com você sobre o seu chamado. E eu parei e não acreditei naquilo e comecei a chorar. E ele falou, olha, Deus tem um chamado na sua vida, não tem como você fugir disso. E eu fiquei sem saber o que fazer. E como se não bastasse, a terceira prova se cumpriu. Deus confirmou mais uma vez através dos meus pais. Meu pai, um dia eu cheguei em casa, ele falou, Deus me deu uma palavra para te dar. E ele começou a falar, e quando ele orou, ele começou a chorar, e ele falou assim, filha, eu já sinto saudade de você, porque eu sei que o que Deus tem para sua vida, o maior projeto que Deus tem para sua vida, não é a sua vida profissional, o maior projeto é a sua vida ministerial. Deus tem um ministério para você. E ele chorava, e ele falava, eu já sinto saudades, porque eu sei que você não vai ficar com a gente muito tempo. Porque você vai cumprir o teu ministério, o chamado que Deus tem para sua vida. E eu chorava, e minha mãe chorava. E eu falei, tá bom, Deus, o Senhor, tá bom, eu já entendi. O Senhor tem um chamado para minha vida e eu não tenho como fugir. E é no louvor, tá bom, tudo bem. Então é isso. Eu vou entrar na escola ministerial para me preparar para esse chamado que o Senhor tem na minha vida. Me sentia despreparada para viver isso, para viver esse chamado. E me inscrevi, fiz tudo que era necessário para ir para essa escola ministerial. E quando estava perto de ir, já próximo de arrumar minhas coisas para poder ir para essa escola, Deus falou comigo no meu quarto. Eu comecei a ter um incômodo no meu coração, senti falta de paz nisso. E eu falei, o que o Senhor quer falar comigo? E Deus falou, é muito fácil, muito cômodo para você ir para um lugar agora e aprender sobre louvor e estar com pessoas que acordam e dormem falando de Deus, pessoas que querem Deus. Eu quero que você não faça isso. Eu quero que você dê frutos onde eu te plantei. Porque é mais desafiador continuar e permanecer com o chamado que eu te dei, onde você está, do que ir para outro lugar. Então continue. E eu falei, não, mas continua. E eu entendi que eu precisava dar frutos onde Deus tinha me plantado. E era onde que eu estava? Na faculdade. Na minha igreja local. Eu precisava cumprir o meu chamado ali. E eu me lembro que toda semana, uma vez na semana, eu pegava meu violão, que estava aprendendo poucas notas, levava para a faculdade, no intervalo da faculdade tirava a capa e começava a cantar as poucas músicas que eu sabia. E ali, vidas se converteram, vidas foram quebrantadas, vidas foram abençoadas, porque o mais desafiador era ser luz em meio às trevas. Esse era o maior chamado de Deus para minha vida. O meu ministério começou ali, no pátio da faculdade, na igreja local, dando o meu melhor, dando o melhor que eu tinha para que houvesse muitos frutos naquela terra. Então, se você tem um chamado de Deus e você pensa, não, agora eu tenho que arrumar minhas malas, eu tenho que partir para outro país. Não. Primeiro, frutifique onde Deus tem te plantado. Que no tempo perfeito de Deus, Ele vai te levar aonde Ele quiser te levar. Mas é necessário que você cresça nesse período em que você vai estar dando fruto onde Ele tem te colocado. E eu entendi essa mensagem, entendi que Deus tinha um chamado na minha vida e que o meu ministério começou ali. Talvez para as pessoas o ministério começa quando se grava um CD. Para algumas pessoas o ministério se começa quando se grava um DVD. Não, mas o ministério se começa quando você começa a falar de Jesus para o próximo com os talentos e os dons que Ele te deu. Os talentos e os dons que Ele te deu é para o serviço do reino de Deus. Não é para você dizer, eu sei tocar um violão, eu canto muito bem. Do que adianta cantar muito bem se isso não dá fruto?
O que adianta tocar muito bem se isso não dá fruto para o reino de Deus? A diferença está em usar os seus dons e talentos em prol do chamado de Deus. E o chamado de Deus não muda, é dar frutos. O chamado tem que ter frutos. E a minha palavra para você, e a palavra de Deus aos nossos corações é: se joga no que Deus sonhou e projetou para sua vida. Parece assustador viver o sobrenatural de Deus, mas vão me chamar de louca na faculdade. Vão me chamar de louca se eu fizer isso. Viva o que Deus sonhou para você. Se joga, se lança, se entrega do jeito que você está. E o Senhor vai te lapidando, vai te moldando, Ele vai colocando as palavras na sua boca, Ele vai te dando habilidade nos seus dedos para tocar instrumentos, Ele vai te dar habilidade na sua voz, Ele vai te capacitar, porque é interesse dEle que nós estejamos prontos para dar frutos no seu reino. E a capacitação vem de Deus. Se lança no que Deus te chamou. Você tem um chamado de Deus. Não perca tempo. Fale hoje para Deus: Deus, eu quero viver hoje o teu chamado. Por onde eu posso começar? Que Deus abençoe sua vida.